Olá, hoje vamos fazer o estudo do livro de Daniel, do profeta Daniel. Ele, junto com o profeta Jeremias, Ezequiel, foram profetas que viveram no período do exílio lá na Babilônia. Então ele conta um pouco da história de Daniel na Babilônia e um pouco da história do povo de Deus, povo do reino de Judá lá na Babilônia, né, durante o período de exílio. Então, todo o estudo que eu estou fazendo é baseado neste livro, Redescobrindo Sua Bíblia, e também pesquisas, resumo dos capítulos, tudo para entender da melhor forma. E o livro de Daniel, eu fiz um resumo de cada capítulo e coloquei eles em ordem cronológica. Uma curiosidade muito interessante, talvez não para quem está lendo, que alguns profetas... o livro não está em ordem cronológica. Então, às vezes, a gente lê uma coisa depois e aquela coisa aconteceu antes do outro capítulo que vai estar depois. Mas aqui eu vou colocar em ordem cronológica para a gente entender melhor. Então, o tema do livro é sobre a soberania de Deus sobre impérios mundiais, o plano divino para o seu povo e o triunfo final do reino de Deus. O livro de Daniel, ele mostra um pouco sobre os fins dos tempos, fala as visões, né, de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. O capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 são os principais capítulos, que o capítulo 2 fala sobre o sonho de Nabucodonosor, o capítulo 7 fala sobre o sonho de Daniel e o capítulo 8 fala sobre a visão de Daniel. Depois eu vou mostrar um esqueminha, né, desses sonhos e dessas visões. Então, no capítulo 1, mostra a tensão da primeira parte do livro de Daniel, que mostra ele e seus amigos indo lá para a Babilônia. Eles eram muito sábios. Daniel era um homem muito sábio. E ele era considerado que nem Noé, que nem José. Ele sabia desvendar sonhos, visões, ele interpretava, né? Na verdade, ele interpretava sonhos. Ele era um cara bem estudado, ele conhecia da palavra, entende-se que ele estudava os rolos dos profetas, né? Mostra ali que ele estudou o rolo do profeta Jeremias, que são os manuscritos deles, né? Que hoje se transformou a nossa Bíblia. Então, Daniel, ele era um cara muito inteligente, né? Então, eles foram lá no capítulo 1, mostra eles indo para a Babilônia e já mostra eles escolhendo a fidelidade a Deus. Né? Lá tinha algumas comidas que o povo judeu não poderia comer. Né? Leis lá de Levítico, que algumas comidas eram consideradas impuras. E Daniel e seus amigos se recusaram a comer aquelas comidas que o rei tinha mandado. E até o cara que dava comida para eles falava assim: se vocês aparecerem na presença do rei magro, eu vou ser morto na hora. E Daniel falou bem assim: deixa nós comer só essas comidas leves, como se fossem verduras, frutas, né? E você vai ver que ao final desses dias nós vamos estar bem. E chegou o final desses dias, onde o rei ia escolher pessoas para estar trabalhando com ele lá, algumas pessoas, alguns sábios que estão sempre ali junto com o rei, auxiliando, dando conselhos. E Daniel e seus amigos, eles estavam melhor do que aqueles que comeram, que se empanturaram comendo, digamos assim. Então, Deus cuidou deles, né? Deus cuidou desse detalhe. E eles foram escolhidos, né? Por sua sabedoria, por saber ler, saber escrever, por ser homens sábios. Daniel foi escolhido a estar trabalhando com o rei, estar servindo o rei dentro do palácio. Então, algumas pessoas que foram para a Babilônia no exílio foram trabalhar, fazer outras coisas, e Daniel ficou dentro do palácio. Ele trabalhou durante toda a sua vida ali dentro do palácio, dando conselhos, escrevendo, fazendo coisas relacionadas a isso. Aí no capítulo 2, a gente vê Daniel com 20 anos, ainda no reinado de Nabucodonosor. Ali mostra o sonho de Nabucodonosor, né? Ele teve um sonho. Ele sonhou com uma estátua que era construída de 4 tipos de metais. O primeiro metal, que era a cabeça, era ouro,
o segundo que era o peito e os braços, que era prata, e o terceiro era bronze, que era a parte da barriga, dos quadris, e o quarto era ferro, que era as pernas e os pés. Então ele sonhou com essa estátua, e do nada veio uma pedra, bateu na cabeça da estátua, e aquela estátua se transformou num monte de pedras, se transformou num monte ali. E ele não sabia o que era, e ele ficou, né, pedindo para os sábios, e nenhum sábio desvendava esse sonho, nenhum, e até que Daniel, né? Daniel desvendou, ele já ia mandar matar todos os sábios, porque ninguém sabia, e Daniel, sendo direcionado por Deus, ele desvendou o sonho de Nabucodonosor. Olha só, Daniel diz que essa estátua representa uma sucessão de reinos humanos que vem depois da Babilônia, e todos eles vão encher o mundo de Deus com a violência. Mas um dia o reino de Deus vai vir confrontar e humilhar os reinos arrogantes desse mundo, enchê-los com a justiça restauradora do governo de Deus. Né? Aqui já apontando para o que é hoje, né? Apontando para o que é hoje. Aí interessante notar que aqui ó, tem um esbocinho que mostra assim, cada dessas parte desse corpo dessa estátua representava um reino. Então a cabeça representava o reino da Babilônia com Nabucodonosor. O peito representava o Império Medo-Persa com o rei Ciro. Aí o ventre, os quadris representavam o Império Grego com Alexandre o Grande. E os pés e as pernas representavam o Império Romano com César. Então ali já estava mostrando os 4 impérios que estavam dominando naquele tempo, que ia dominar. A gente vê que com a vinda de Jesus, né, é o Império Romano que está dominando com o rei César, né, com o rei César. Aí a gente vai para o capítulo 3. Daniel está com 35 anos, ainda no reinado de Nabucodonosor. Aí conta a história dos 3 amigos de Daniel que se recusaram a se prostrar diante de uma estátua que o rei mandou construir, e eles falaram que eles só se prostrariam perante Deus, perante o Deus deles. Então, o nosso Deus, né, o Deus de Israel. E eles foram lançados para uma fornalha, né? Essa história a gente ouve desde lá a infância, na escolinha. Mas Deus livra eles, né? A gente sabe que Deus livra eles. E naquele instante, o rei e as pessoas reconhecem o Deus de Israel como um verdadeiro Deus, né? Então ali Nabucodonosor reconhece o Deus dele. Mas a gente vê que adiante na história a gente vai ver que Nabucodonosor ele não fica 100% firme em Deus. Entre aspas, ele não se converteu genuinamente, porque ele volta a ter aquelas práticas que ele tinha, né? Aquela de arrogância, né? Parece que Deus, ele reconhecer Deus como o verdadeiro Deus, é como se fosse mais um dos deuses da Babilônia, né? Não inteiramente servindo só ao Deus, né? Aí a gente vê no capítulo 4, ainda está em ordem, mostra a história de Nabucodonosor, que ele estava cheio de orgulho, estava muito orgulhoso, muito prepotente. Deus fala para ele mudar, para ele se voltar ao Senhor, né? E ele não quer, né? Ele não quer se voltar para Deus, e ele é cometido por uma loucura, ele fica louco, né? Ele fica louco por 7 anos. Então chega um período ali desses 7 anos que ele reconhece Deus como Deus, né? Ele se volta para Deus e ele volta a reinar, né? Ele recupera a sua sanidade mental e ele volta a reinar. Só que aí já no livro não mostra como ele morre, não mostra mais nada sobre ele. E a gente vai para o capítulo 7 agora em ordem cronológica, que daí já é o reino do seu neto, Belsazar, né? Já é o reinado dele, já mudou o rei. Aqui no livro não mostra como, não conta esses detalhes. Então a gente tá no reinado de Belsazar, no capítulo 7. Agora, no capítulo 7, é a complementação do capítulo 2, que ele conta
o sonho de Daniel. Dessa vez, Daniel teve um sonho. E o sonho dele era muito parecido com o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com 4 faces. 4 faces. Ele sonhou com a face de um leão, a face de um urso, a face de um leopardo e a face de uma besta fera, de um animal diferente, né? Não mostra na Bíblia como, não fala específico sobre esse animal, mas a gente entende que é um animal muito feio, cheio de cabeças, cheio de chifres, né? E as três primeiras faces de leão, de urso e de leopardo simbolizam um reino arrogante. Mas a face da besta fera é identificado como um império muito malvado. Ele tem vários chifres, um símbolo bem comum para os reis do Antigo Testamento. E um dos chifres é a imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue seu povo, né? Aqui está falando de César, do Império Romano, né? A face de um leão representa o reino de Nabucodonosor, né, da Babilônia. A face de um urso representa o Império Medo-Persa com Ciro. A face de um leopardo representa o Império Grego com Alexandre o Grande. E a face de uma besta fera representa César no Império Romano. Então, teve esses 3 impérios que simbolizam um reino arrogante, mas veio um outro império que mais ainda que quer ser Deus, quer ser mais que Deus. A gente vê que quando César entra, ele coloca imagens no templo, ele muda tudo ali. Foi com César, foi no Império Romano, durante o Império Romano, que Jesus foi crucificado. E daí, olha só a continuação do sonho de Daniel. O que o anjo veio desvendar esse sonho para ele, porque nem Daniel estava entendendo, né? Continuação do sonho. De repente, Deus aparece em seu trono. Ele destrói o animal e exalta o Filho do Homem nas nuvens, onde ele se assenta à direita de Deus e governa do seu lado todas as nações. Então, aqui já é uma representatividade de Jesus, né? Onde vem o Filho do Homem, derruba esse animal, esse reino arrogante, né? Que é o Império Romano. Eu entendo aqui que nesse trecho mostra assim que quando Jesus morreu na cruz, não importa se eles achavam que eles ainda estavam no poder ou se eles ainda acham que estão no poder, Jesus pagou o preço, né? Se você olhar o mundo espiritual, o nosso mundo espiritual, né? Deus se alegrou com isso, né? Nós vencemos quando Jesus morreu na cruz. Então, isso representa que Jesus veio e derrubou esse império, né? Morrendo na cruz por nós, porque agora nós estaríamos salvos, nós teríamos livre acesso a Deus, não estaríamos sujeitos a esses impérios, né? Aí, continuação do capítulo 8. Ainda no reinado de Belsazar, Daniel tem uma visão. Agora ele tem uma visão. Aí no capítulo 8, em ordem cronológica ainda, ainda no reinado de Belsazar, Daniel tem outra visão, né? E agora com 2 faces, só a face de um carneiro e de um bode, que representa o Império Medo-Persa com Ciro e o Império Grego com Alexandre o Grande, que é os sucessores do Império Babilônico e antecessores do Império Romano. Olha só, Daniel tem outra visão sobre o urso e o leopardo, mas dessa vez eles são representados por um carneiro, que é o Império Medo-Persa, e um lobo e um bode, que é o Império da Grécia, o Império Grego. Do lado surgem vários chifres, um dos quais simboliza um rei malvado. Ele vai atacar Jerusalém, exaltar-se acima de Deus e corromper o templo com ídolos. Entretanto, no final, ele vai ser destruído por Deus, que é o Império Romano de César, que nem eu falei antes. O César vai vir e vai corromper o templo, vai trazer imagens, vai corromper tudo ali, né? Vai ser destruído, mas, né, Deus ainda vai destruir isso, e a gente vê que aconteceu isso, se concretizou com a morte de Jesus na cruz. Aí, continuando em ordem cronológica, a gente vai para o capítulo 5, que Daniel está com 85 anos, que conta
sobre a festa do rei Belsazar, sobre como se fosse, ele estava cheio de orgulho, né? Ele estava bem arrogante, igual lá Nabucodonosor antes, e ele está festejando com os utensílios do templo, né? Ele está zombando de Deus, né? Ele está fazendo coisas com os utensílios do templo, zombando de Deus, né? Se achando cara. E naquela mesma noite ele é morto, né? Deus dá um aviso para ele, naquela mesma noite ele é morto. Então, aí mostra a soberania de Deus, né? Sobre pessoas que querem se exaltar e querem ser maior que Deus. Aí já muda o reino, né? Já vem outro reino, que é o reino de Dário, né? Já mudou ali, que é o Império Medo-Persa. Começa ali com o Império Medo, que é de Dário, daí vem o Império Persa de Ciro, que eles meio que estão juntos ali. O Império Medo-Persa forma uma conexão. Aí, no capítulo 9, em ordem cronológica, Daniel está com 85 anos. Aí já é o reino do Dário, né? O rei Dário está comandando ali o negócio. E Daniel fica confuso sobre quando essas visões dele iam se cumprir. Então ele vai até os rolos do profeta Jeremias, estuda e vê que Deus tinha falado para Jeremias que o ano deles de cativeiro ia ser 70 anos. Né? E nesse período já estava chegando próximo, né, dos 70 anos. Então Daniel ora ao Senhor, intercede para isso acabar logo, né? Para isso acabar. Então ele pede a Deus que cumpra sua promessa logo, né? De o povo sair do exílio nesses 70 anos. Mas um anjo vem informar Daniel que o pecado e a rebelião do povo continua. Então seu tempo de exílio e opressão vai ser 7 vezes mais longo do que Jeremias preveu. Né? Aqui tem várias linhagens desse período, desse tempo, 7 vezes. A gente sabe que o período deles lá na Babilônia foi 70 anos. Mas entende-se aqui, linhagens de estudo teológicos falam que essas 7 vezes mais de opressão, de perseguição, está acontecendo até hoje. Até a vinda de Jesus, até o anticristo, até a vinda de Jesus. Então entende-se que até hoje nós enfrentamos essa opressão, enfrentamos essa perseguição, porque não nos rendemos a Deus, porque não reconhecemos a Deus, porque continuamos agindo como o povo de Israel age. Então essa é uma das visões dessa parte, 7 vezes mais, né? Mais longo do que o profeta Jeremias preveu. Então é muito tempo. E acredita-se que até hoje estamos sofrendo essa opressão e essa perseguição, a gente vê, né? Então, entende-se, tem essa visão dessa parte desse capítulo. Então, continuamos em ordem cronológica, capítulo 6. Daniel está com 90 anos. No capítulo 6, Daniel está com 90 anos e ainda é o reinado de Dário, né? E ali conta sobre Daniel na cova dos leões. Também a historinha bem famosa, né? Daniel com 90 anos. E ele começa a ser perseguido, né? Ele é uma pessoa muito sábia, ele não recai aos costumes ali do povo, ele continua firme no Senhor. A gente vê lá em Esdras e Neemias que Deus manda o povo devolver as mulheres e as crianças porque eles tinham se juntado com aquele povo ali, não era para eles permanecer puro. E Daniel é um exemplo de uma pessoa que permaneceu puro, mesmo em meio lá naquele mundo, ele permaneceu puro. Então isso também é uma reflexão para nós, mesmo em meio a este mundo pecaminoso, nós podemos sim permanecer puros, assim como Daniel, né? Ali Daniel começou a adorar a Deus, né? Adorava a Deus eles criaram uma lei para não orar mais a Deus, né? Para eles não chegar até Deus, não orar. E Daniel continuou. Então ele foi pego, foi jogado para a cova dos leões, mas a gente sabe que Deus enviou um anjo e livrou ele, né? Então
é maravilhoso, é um grande exemplo para nós trazer para nossa vida. A gente vive no mundo, mas a gente não precisa se misturar a ele. E se acontecer as circunstâncias, momentos talvez onde a gente é julgado, onde a gente é criticado, onde as pessoas querem nos destruir, entre aspas, a gente vê que do céu vem socorro, né? Daniel era um homem de oração, era um homem que buscava o Senhor. E Deus livrou ele em tantas outras coisas. E nessa é um exemplo grandioso de livramento. Então, que a gente possa aprender a se apegar a isso, né? Estarmos na presença de Deus, que Deus sim traz livramento para a nossa vida. Aí a gente chegando no capítulo 10 ao capítulo 12, nos últimos capítulos dos livros, Daniel está com mais de 90 anos. Aqui não mostra a idade certa de Daniel, e já é o reinado de Ciro. Ciro foi quem libertou o povo ali da Babilônia. Eu achava que Ciro simplesmente tinha dado a ordem para o povo ir embora, mas não. Daniel mostrou o escrito de Isaías para o rei Ciro, mostrou que Isaías tinha escrito 200 anos antes. Antes de Ciro nascer, antes de Daniel nascer, Isaías já tinha escrito que Ciro ia libertar o povo. Então Ciro libertou mesmo o povo pôde voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Então no capítulo 10 ao capítulo 12 diz assim: Daniel está profundamente perturbado e por isso tem uma visão final. Ele vê a mesma sequência de reinos: o reino persa, o reino da Grécia com Alexandre o Grande, seguido por reis menores. Tudo isso levando até o último rei do norte, que vai invadir Jerusalém, estabelecer ídolos no templo e exaltar a si acima de Deus. Então, de repente, esse rei chega à ruína. Então, aqui novamente mostrando depois do Alexandre o Grande, ali com o Império Grego, vai vir o Império Romano com César. Ele vai vir, vai estabelecer nos templos, vai querer se exaltar acima de Deus, mas Deus, então, de repente, esse rei chega à ruína, né? A gente, mais uma vez, entende-se que é através da morte de Jesus na cruz. Então, e também representando a segunda vinda de Jesus, né? Todos esses reinos, todos esses reis que se exaltam acima, pessoas que se exaltam acima de Deus, né? O que o livro nos ensina? O livro nos dá um padrão de que os homens e seus reinos se tornaram animais violentos quando glorificam seu próprio poder, quando redefinem certo e errado, quando não conhecem a Deus como seu verdadeiro rei. Mas Deus dá uma promessa, um dia Deus vai confrontar esses animais, resgatar o seu mundo e o seu povo, e vai trazer seu reino sobre todas as nações. Para cada geração, este livro oferece uma mensagem de esperança que deve levar a fidelidade a Deus. Então, reinos e reinos querendo ser maior que Deus, pessoas querendo ser maior que Deus. Mas Deus dá a promessa que um dia ele vai confrontar esse reino e vai resgatar o povo, vai trazer seu reino sobre a terra. Então, que a gente se apega a essa esperança, a esperança de estarmos com Jesus, com Deus. Não de querermos fazer as coisas com nossas próprias mãos, né? Que sejamos guiados por Deus, assim como Daniel foi. Deus abençoe.